Sobre o mérito, ele é um protecionista, já tomou algumas medidas protecionistas durante o governo dele, mas realmente essa não é a notícia, né? A coisa interessante, obviamente, é essa deturpação total da fala dele. Obviamente não é casual, né? Assim, tecnicamente falando, como funciona isso? Nenhum jornalista que escreveu aqueles artigos lá ouviu o discurso dele. Como funciona é o seguinte: existem agências de imprensa como a United Press, French Press, etc., tal, que manda a notícia, chega nos computadores dos jornalistas e eles se limitam a relatar a notícia, ao ponto que vocês mesmos viram que em muitos casos os títulos eram iguais, similares ou até idênticos em alguns casos, a mera tradução. Okay? Então, em parte tem isso, ou seja, eles não viram, realmente não checam a fonte. Isso ainda, claro que não deveria acontecer, ainda mais, infelizmente, num contexto de crise econômica da mídia. Então, realmente, onde eu conheço muitos jornalistas, fico em contato com eles semanalmente, é um contexto no qual eles, coitados, realmente a quantidade de trabalho que eles têm que fazer aumenta sempre mais, a quantidade de temas, a variedade de temas que tem que cobrir a mesma pessoa se amplia sempre mais. Então, o cara não é especialista de todos os temas, não tem como ser. Ele tem que cobrir desde eleições nos Estados Unidos até eleições domésticas, esporte, economia, etc. E tal. Então, para facilitar, para tornar mais rápido, ele simplesmente se limita a copiar, olhar a agência e relatar, colocar o mesmo título. Segundo, obviamente, pode existir também uma questão de sensacionalismo típico da mídia e de querer fazer clickbait, de querer cliques. Então, se você colocar lá essa palavra, né, banho de sangue, obviamente vai ter mais cliques, mais visualizações. Isso tentando ler assim, da melhor forma possível, dando o benefício da dúvida a eles. Mas, evidentemente, nós sabemos que estes erros acontecem sempre e só do mesmo lado. Então há uma questão ideológica, política, facciosa, militante aí claramente muito explícita. E para isso eu diria que a mídia está vivendo, de forma geral, um pouco no mundo inteiro, uma grande crise existencial. Né? Desde o advento das redes sociais, a mídia está precisando se reciclar, se reinventar. Porque muito espaço foi tomado pelas redes sociais. As pessoas se informam sempre mais pelas redes sociais. Então eles perdem público, quantitativamente falando. Eles perdem dinheiro de propaganda, de publicidade, quantitativamente falando. Aí apelam para estratégias desse tipo. E existe um fenômeno, além da questão econômica de perder dinheiro, um fenômeno social, que para mim é muito bem explicado por Neil Ferguson. Neil Ferguson é um grande economista, historiador da economia contemporânea, escocês muito famoso, muito bom, que escreveu várias coisas, escreveu um livro interessante, se chama A Praça e a Torre. Na Praça e a Torre ele alega o quê? Que as mídias sociais, em lugar de, nos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas achavam que vai ser toda uma grande praça online, uma agora, onde as pessoas vão poder debater, dialogar, e aí nós, dessa forma, chegaremos à verdade. Aí democracia, a democracia participativa, a democracia deliberativa, online, nós conseguiremos fiscalizar, acompanhar o debate público e dessa forma, trocando mais ideias numa praça maior, online, nós conseguiremos nos aproximar da verdade. E ele mostrou, olha que não é bem assim. O que vai acontecer, na verdade, é o contrário. As pessoas vão se fechar em bolhas, em grupos pequenos. Por quê? Porque as pessoas, que nós gostamos ou não, as pessoas querem se agrupar com seus similares e não com o diferente, certo ou errado que seja. Então, internet dá a possibilidade de você achar mais pessoas similares a você. E aí você se fecha naquelas bolhas, que é um pouco que falamos, de cada um viver na sua bolha, e aí daqui a polarização, e aí esses jornais estão falando cada um para seu público. Estes jornais são todos jornais de esquerda que estão falando para seu público, não estão interessados em dar notícia da forma mais correta, mais racional possível. Estão interessados em confirmar o viés ideológico, a narrativa de seu público, em reter aquele público. E aí isso acaba contribuindo para cada um se fechar ainda mais nessa bolha, porque depois você, quem lê aqueles jornais, lê isso aí. Quem acompanha Brasil Paralelo, ouve exatamente o contrário. E os dois públicos, infelizmente, não se escutam, não se conhecem, não dialogam, né? Então há essa polarização.
E isso, obviamente, é muito negativo, muito prejudicial. E há um último fator, que, a meu ver, é muito importante, que é a mão de obra mesmo, o grosso, a quase totalidade, diria, dos jornalistas, não só aqui, mas também nos Estados Unidos, tem aquela formação, tem aquela visão de mundo. Jonathan Haidt, no livro The Coding of American Mind, mostrou muito bem como a grande maioria, quase totalidade, dos alunos, estudantes, universitários dos Estados Unidos nas últimas décadas estão sempre mais à esquerda, sempre mais de forma unipolar e há sempre menos diversidade. Então, especialmente na área de ciências sociais, que é quem vai ser jornalista, a formação é essa, é univocamente essa. Então, jornalistas dessas redações, às vezes até sinceramente pensam isso, eles já têm um viés que faz com que acabem deturpando isso. E, obviamente, isso é muito prejudicial ao debate público e à verdade, né? Faz um desserviço à verdade.